Oi, meu nome é Gabriela. Meu nome é Davi. Nós somos alunos do segundo período do curso de Direito do FMG e hoje nós vamos representar o nosso grupo para realizar uma apresentação sobre o tema de pessoas jurídicas, liberdades e direitos. Bom, para a gente iniciar a nossa discussão, nós trouxemos um caso para ser analisado. E a nossa história ela começa com a relação de um casal homoafetivo, da Amélia e da Joana. Depois de 6 anos de noivado, as duas elas planejavam seu casamento. E enquanto a Amélia se responsabilizou pela escolha do buffet, do lugar da festa e da lista de convidados, elas decidiram que juntas iriam escolher o local da lua de mel e acabaram optando por contratar uma empresa especializada nesse ramo, que se chamava Núpcia dos Sonhos. Porém, essa empresa, que se localizava na cidade natal das duas, quando percebeu que Joana e Amélia eram um casal que pretendia contratar seus serviços, começou a tratar as duas com pouca prestatividade. E depois disso, a gerente, a Marileia de Jesus, se recusou a atender o casal e não permitiu que as duas comprassem um pacote de viagens. E ainda chegou a proferir vários xingamentos homofóbicos. Essa situação fez com que a Amélia e a Joana divulgassem uma nota nas suas redes sociais contando sobre o ocorrido. E as duas chegaram a incluir vários detalhes sobre a situação, como o nome da empresa e da gerente. E a partir disso, a empresa processou o casal, alegando calúnia e difamação. E ela articulou que a postagem continha informações falsas, com potencial de prejudicar sua atividade comercial, manchando sua reputação no mercado e convencendo várias pessoas a não contratarem seus serviços. Diante dessa acusação, a Amélia e a Joana também abriram um processo contra a empresa por injúria qualificada, que seria uma injúria racial com motivação homofóbica. Essa denúncia foi fundamentada na privação de acesso ao serviço pela simples e arbitrária orientação sexual do casal, além das ofensas verbais. E esses dois processos requisitaram multas muito altas por conta da gravidade de tais alegações e por conta de todo o desgaste oriundo desse acontecimento. E a pergunta final que o nosso grupo se propõe a fazer a partir da exposição desse caso é, de acordo com a legislação brasileira, qual processo terá a maior chance de comprovar suas alegações e de ser bem-sucedido? Então, para a gente começar a discutir o caso, a gente precisa retomar o conceito de pessoa jurídica aprendido ao longo do semestre. Pessoa jurídica é o agrupamento de pessoas ou a destinação de um patrimônio dotado pela lei de aptidão para a titularidade de direitos e obrigações na ordem civil, tendo, assim, personalidade jurídica própria, independente da de seus membros. Assim, a gente consegue perceber que a pessoa jurídica ela é uma criação do direito privado vinda de um negócio jurídico. E esse agrupamento com estatuto levado ao registro, ou essa destinação patrimonial levada a registro, faz com que esses entes ganhem personalidade e passem a atuar de maneira distinta da de seus instituidores, tendo uma existência própria, independente. Aqui vale ressaltar que as pessoas jurídicas não podem exercer atos privativos de pessoas naturais, como, por exemplo, o casamento. Não faz sentido uma empresa se casar. Mas elas podem sim ser sujeitos ativos ou passivos em vários atos civis, em específicos atos criminais. E é isso que o nosso grupo está tentando mostrar com esse trabalho. Superada essa introdução, a gente pode salientar que a súmula número 227 do STF diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E aqui cabem alguns pontos de destaque da emenda, como a inclusão indevida do nome da empresa em cadastro de proteção ao crédito, que seria uma ofensa à honra objetiva, a necessidade de comprovação do abalo ao direito da personalidade da pessoa jurídica, para comprovar um dano moral, um protesto indevido de empresa, que também seria um dano moral, e a lesão à valoração social da pessoa jurídica, que seria um caso de imprescritibilidade de prova. Então, é possível perceber que a indenização por dano moral da pessoa jurídica só pode ser deferida por meio da apresentação de provas concretas que vão conseguir justificar que a sua honra objetiva, ou seja, o nome da empresa no mercado, realmente sofreu graves danos. Não se pode presumir o dano moral em prol da pessoa jurídica. E essa situação ela é muito diferente do que acontece com a pessoa natural. Porque no caso da pessoa humana, o dano à honra é insuscetível de prova, porque ele se refere a uma dor moral que afeta o psiquismo do indivíduo. E uma empresa não possui esse psiquismo, então não faz sentido ela ser insuscetível de prova nesse sentido. Aqui, vale ressaltar também as especificações do crime de difamação. O crime de difamação está explicitado no artigo 139 do Código Penal, que vai dizer que difamar alguém
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, gera uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. E para o crime de difamação ser caracterizado, a doutrina exige consensualmente que o agente tem que ter o dolo de dano, ou seja, ele tem que ter a vontade consciente de difamar. E, além disso, o agente também tem que possuir o ânimo difamante, que seria a intenção de ofender, o desejo de atingir a honra. A partir dessa explicação, a gente consegue questionar a intenção da Joana e da Amélia. Será que elas realmente tinham a intenção de difamar a honra dessa empresa ou não? E a partir desse questionamento, a gente consegue pensar se a acusação da empresa realmente foi devida ou se foi uma falsa acusação, baseada em um argumento que não é válido. Muito bem. Depois dessa ótima participação da minha colega Gabriela, vamos lá tratar agora da resolução por parte do casal. Porque, em um lado, você tem a empresa que ela está sendo difamada, né? Que ela está supostamente sendo difamada, perdão. E, do outro lado, você tem a questão do casal, que está alegando que sofreu uma certa de prejuízo à sua moral, por causa da sua moral e sua condição de dignidade humana, por causa da ação da empresa. Ora, enfim, a resolução do STF de 2019, ela foi baseada, né, em uma votação de 10-1, em um enquadramento da questão dos crimes relacionados à homofobia aos crimes de racismo, por reconhecer que existe uma omissão na legislação brasileira em relação aos crimes de homofobia. Pontos que são importantes destacar nessa resolução do STF são, em primeiro lugar, a posição, né, do STF de enquadrar os crimes de homofobia junto aos crimes de racismo, conforme a Lei 7.716, de 1989. O segundo ponto, que é muito importante ser colocado na sociedade brasileira, como nós conhecemos, uma sociedade que tem grandes forças no cristianismo judaico, de uma tradição bem conservadora em várias partes dos setores da população brasileira, né, que é uma pontualidade do STF ao relacionar uma possível restrição do exercício da liberdade religiosa, quando principalmente vai se tratar de assuntos como homofobia. E pela resolução do STF, eles responderam que não, eles não alcançam, essa prática de homofobia não alcança, nem restringe o exercício da liberdade religiosa, a não ser que o discurso proferido seja um discurso de ódio. E o terceiro ponto, também muito importante se colocar, é que estabelecer que o conceito de racismo ultrapassa apenas os aspectos biológicos e fenotípicos, ou seja, pode alcançar ou várias outras áreas da vida humana, né, que prejudica a dignidade da pessoa humana, que traga algum prejuízo, né, como, por exemplo, não apenas raça, mas opção sexual, origem, a pessoa ser uma pessoa idosa e vários outros motivos que possam ser usados para danificar, para, de certa forma, alcançar de maneira prejudicial a dignidade humana. Outro ponto que o nosso grupo quis levantar aqui, né, de passar um pouquinho mais para dar um certo destaque, é que uma certa discussão que existe entre os juristas em relação à responsabilidade criminal. Em que aspecto? De um lado, você tem algum grupo de juristas que consideram que não teria condição de imputar o crime, o delito, à pessoa jurídica, porque isso é uma entidade abstrata, e por outro lado, você tem um grupo que por causa que não possa imputar a pessoa abstrata, você deve imputar a pessoa que de fato digamos assim, real, absoluta, que seria os coautores dessa ação. No caso analisado, né, no nosso caso, você teria a empresa, Núpcia dos Sonhos, e você teria a gerente, Mariela de Jesus. O caso ele demonstra que as ofensas que foram por parte majoritariamente da gerente, né, então estaria aqui outra discussão a ser levada, que é se o processo aberto pelo casal estaria defrontando
a empresa ou a gerente, qual das duas iriam ser responsabilizadas. Mas este é um caso também importante para ser seguido, mas que é pesquisado para os curiosos, né, claro. E por último aqui gostaríamos de colocar a lei, né, a lei de 7.716 de 1989, que por causa dessa carência que o STF reconheceu de uma legislação específica para lidar com os crimes à comunidade LGBTQIA+, não pode haver essa lacuna, essa carência na legislação brasileira. Então, houve sim uma necessidade, conforme apresentado pela distinção de votos, foram 10 votos a 1 dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que a equiparação e o enquadramento desses crimes aos crimes de racismo. Por último aqui, os 3 artigos muito importantes na lei de ofensa racial, que seria o primeiro artigo, que serão punidos na forma dessas leis os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa idosa ou deficiente, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, né? O artigo 5º, que coloca a reclusão de 1 a 3 meses para recusar o acesso a atendimento comercial negando servir. O artigo 20, que é praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, né? E a pena reclusão de 1 a 3 anos, além de uma multa. Então, aqui nós temos apresentados, né, os fatos, as bases sólidas para tanto o caso da empresa como o caso do casal, e fica aí, né, a nossa ponta para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse assunto, pesquisar. E o que vocês acham, né? Que a empresa ela tem alguns argumentos a favor dela, a empresa tem algumas questões que levanta que possam ser consideradas válidas, assim como o casal tem seus pontos considerados válidos, mas isso é o direito, né, que a gente está aprendendo até no segundo período. Tem sempre uma abertura para argumentação e para levantar pontos novos no discurso de cada caso concreto. E eu agradecer por essa oportunidade fornecida pelo professor Brunello, o tempo que os senhores e senhoras levaram para ver esse vídeo, né? Tenham uma ótima noite, um ótimo dia e muito obrigado pela participação e a presença.